Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Instituto de Medicina e Psicologia Integradas, o INPCast, o podcast que fala a sua língua. Eu sou Michele Rocha e hoje nós vamos falar sobre a comunicação nas relações. Como já dizia a Chacrinha, quem não se comunica, se intrubica. As comunicações, gente, ela é responsável tanto pelo equilíbrio e pela fortificação das nossas relações, mas também como a destruição delas. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o Carlos Eduardo, é psicólogo, ele é servidor público na área de educação federal aqui em Brasília e ele é coautor do livro, qual é o nome do livro? Libertando-se de namoros violentos. Cadu, é o nosso Cadu. Cadu, muito obrigada por ter aceito esse convite. Muito obrigado a você, Michele. É um prazer estar aqui com você, um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto que para mim é tão pertinente e precioso. E eu tenho certeza que será um ótimo bate-papo. Cadu, por que as relações são construídas, né? Aliás, como a comunicação se torna tão funcional? Qual a importância da comunicação nas relações? Perfeito, Michele. Olha, a comunicação ela está diretamente relacionada a uma coisa que é muito importante nas relações, que é produzir conexão. Não há conexão entre as pessoas, entre os sujeitos, sem a comunicação. Isso é uma resposta básica, mas a gente poderia até avançar um pouco mais no sentido de que não existiria a humanidade, não existiria, a gente não estaria aqui não fosse a comunicação. Uhum. A gente sabe que outros animais comunicam, imagino que quase todos, mas de fato a gente conseguiu ampliar, a gente conseguiu viver, a gente conseguiu se construir a nossa cultura, construir a nossa história por causa da comunicação. Então, na verdade, ela está imersa em qualquer contexto, ela está imersa em qualquer lugar, e a gente precisa entender também que o silêncio é uma comunicação, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco, né? E acho que por hora a gente pode pensar dessa forma, né? Porque é o que dá liga para as pessoas. E o que é a comunicação? Perfeito. A comunicação, assim, se a gente for para a área da linguística, a gente teria aí 3 conceitos, né? Que seria o emissor, a pessoa que fala, a gente teria aquele que ouve, que é o ouvinte, né? E o código que atravessa entre as pessoas. Comunicação, de forma assim, bem simples, é você conectar pessoas, né, através de um código que seja comum. Os dois precisam estar, de certa forma, compartilhando o mesmo código. Não adianta eu falar com você em japonês se você não ouve japonês. E nas relações, às vezes, acontece. Usando uma metáfora, eu falar japonês ou português e você entender em outra língua. Né? Então, existe esse ruído. Então, assim, mais uma vez, é o que conecta pessoas, é o que dá sentido para a nossa existência. É uma ferramenta, ela é, na verdade, uma ferramenta mediadora. E como essas relações podem melhorar a comunicação? Ou a comunicação melhorar essas relações? De que forma? Isso. Como essa comunicação de forma... Porque às vezes a gente quer se comunicar, a gente parte da premissa que o outro está entendendo o que a gente está tentando falar e a gente acaba passando uma mensagem e a pessoa interpreta de uma outra forma. Como é que a gente pode estruturar melhor essa comunicação nas relações? Perfeito. Primeiro, bom, a sua pergunta ela parece ser simples, né? Então, às vezes a pergunta ela é mais interessante que a resposta. Mas vamos lá. O que as pessoas precisam compreender inicialmente é que nós não somos senhores da nossa comunicação. Então, uma comunicação efetiva, ela inclui necessariamente o outro. E só que a gente, por um motivo, até por uma construção um pouco narcísica, a gente entende que o nosso raciocínio, a forma como a gente coloca as palavras, a nossa semântica, ela é universal. Então, que se houve uma falha nesse interstício, é algo que diz respeito ao outro. Então, demanda um pouco de humildade, de generosidade, entender que a comunicação ela tem muito mais a ver com como aquilo chega no outro do que por uma vaidade pessoal. Né?
Então, eu acho que isso é um critério que eu gosto de adotar. Em cima ainda dessa resposta, eu diria que a gente pode pensar em coisas muito simples, que é, por exemplo, checar como que isso chega no outro. Isso é importante. Então, é muito interessante, eu atendo muitos casais, famílias, e é curioso, porque é muito comum, no mesmo episódio, os envolvidos contarem uma história sobre um determinado fato e parece que são histórias absolutamente diferentes. E não por maldade ou má fé, existe de fato uma distorção naquilo que as pessoas compreendem dos fatos e entendem do outro. Existe muita suposição. Então, uma das formas de dirimir isso, de diminuir essa questão, é você checar. Quer dizer, escuta, do que eu estou falando, o que você entendeu? E o contrário, você perguntar, olha, estou te escutando, eu entendi isso, isso e isso. É isso mesmo? Isso é uma coisa básica, Michele, mas que as pessoas no dia a dia não fazem. Então eu deixo a dica para os casais, para os líderes, para os colegas de trabalho, para que essas pessoas possam checar, compreender. E é muito interessante fazer esse trabalho, e a terapia ela tem muito a ver com isso, né? A terapia é um circuito de comunicação que as pessoas, é muito comum a gente ter uma imagem de si e do que está falando que ela não condiz com a forma como está chegando no outro. E como eu disse, a gente precisa incluir o outro. Então, por hora, assim, a gente vai avançar. Essa pergunta ela abre uma série de links, mas a gente pode depois especificar um pouco mais essa questão. Cadu, você falando aí me trouxe até uma lembrança, porque uma coisa que eu mais detesto, odeio na vida é retrabalho. E eu tinha um antigo chefe que ele falava assim, faz uma planilha. Uma planilha, né? O que é uma planilha, né? E aí eu tentava fazer, enfim, em cima das especificações que eu achava que era o que ele queria. Então, ou seja, ele não comunicou da forma que ele queria, eu tentei entender a forma que ele queria, e aí ele chegava e falava assim, Michele, não é assim, quero que você faça de uma outra forma. Mas ele não era diretivo. Eu quero assim, assim, assado, enfim, com esses e esses requisitos, e olha, eu sofria com isso. Perfeito. Sabe, Michele, isso é uma coisa, curioso, porque isso acontece com muita frequência. Acho que todo mundo passa ou passou por isso. E, como eu disse, uma coisa que eu acho que gera muito conflito nas relações no trabalho, entre colegas, família e no casal, é partir da premissa de o que eu estou falando é óbvio para o outro. Só que não é óbvio para o outro. Eu tenho certeza que se eu perguntar para o seu chefe se ele foi diretivo na resposta, ele provavelmente vai dizer que sim, eu dei o comando e, enfim, compete a você saber. Né? Só que não. Tanto é que você não soube entregar, você não conseguiu compreender a forma como ele gostaria. Então, eu sei que isso é um trabalhoso, eu sei que isso às vezes gera uma certa ansiedade nas pessoas, mas é importante que na comunicação as pessoas falem também o óbvio. Inclusive perguntando, mesmo que pareça óbvio para você, você pode perguntar para o outro o que ele entendeu disso que você supostamente achou que era óbvio. E por incrível que pareça, você vai perceber que o outro, na maioria das vezes, entendeu parcialmente, ou às vezes quase nada disso que você colocou. E aí é uma oportunidade para você fazer um ciclo de comunicação, de retorno de feedback e ir ajustando. Né? Só é possível você ter sucesso numa relação, você conseguir um equilíbrio dentro das relações interpessoais a partir desse ajuste fino. Tem uma questão também, aí já é puxando um pouco para a psicanálise, que é assim, eu entendo, Michele, que pensando numa boa comunicação, as pessoas elas têm uma certa vaidade, uma crença de que é possível compreender o outro numa integridade absoluta. Isso não é possível. Acho que boas relações elas são construídas
a partir de um lugar em que existe o outro, eu estou aqui, a gente vai tentar estreitar essa comunicação, mas existe uma dimensão, uma área cinzenta que ela não é muito intelectível, que ela não é muito alcançável. A gente precisa conviver com esse lugar, que para alguns é um lugar de falta, e angustia algumas pessoas. Sim. Então é sempre um erro, assim, ou as pessoas quando percebem isso, muitas vezes caem no lugar de tentar compreender, de tentar, e isso pode ser muito autoritário, né? Ou simplificam o outro e vão vivendo a vida a partir desse lugar, o que é muito danoso e é muito engraçado, inclusive, na terapia de casal, por exemplo. Às vezes no começo da terapia as pessoas começam a se comunicar e o outro que está vivendo há 20 anos com um companheiro ou companheira começa a se dar conta de caramba, existe um universo aí muito rico nessa outra pessoa que eu não sabia, estou sabendo agora. Acho que faz sentido para você essa resposta? Faz, muito, principalmente nas relações, porque assim, né, são duas pessoas. Na relação casal, né? Sim. São duas pessoas com culturas diferentes, com vivências diferentes, com manias diferentes, né? Com traumas, com necessidades, desejos diferentes. E aí decidem se casar. Exato. E aí, para encaixar isso... Isso. É importante dizer também que as relações afetivas, elas vão além do casamento. O casamento é um contrato social, né? E hoje existem muitas configurações de relacionamento. Esse é um outro... como é que eu... Colocando em palavras, isso traz uma complexidade ainda maior, que na psicologia a gente chama de Zeitgeist, que seria o espírito do tempo. A gente vive num momento, talvez de transição, em que há uma ampliação desses conceitos. Então, há muitos psicólogos, inclusive, que dependendo da crença pessoal que ele tem, né, nem todo paciente ou casal ele vai conseguir acompanhar e alcançar. Então tem esse lugar também, eu falo para os meus colegas com muita humildade, assim, que é de fato um espaço também de desconstrução, né, daquele que faz a mediação. Eu acho que é importante ter isso em mente. E tem uma outra coisa, Michele, que eu acho que é importante a gente dizer também. O Brasil, por exemplo, não sei se os colegas que nos ouvem, né, os espectadores, se eles sabem, mas nós somos hoje no mundo o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. Em relação à depressão, nós estamos em 5º lugar. Desconfio que depois da pandemia a gente pode ter saltado algumas colocações nesse sentido. Então, um dos sintomas da ansiedade, por exemplo, é você se conectar com os seus pensamentos, mas promover alguns saltos. Isso gera alguns gaps na comunicação. Então, muitas vezes eu falo algo, na minha cabeça eu disse aquilo por completo, mas aquilo não foi externado. Então, isso aumenta ainda mais a complexidade. Eu estou falando, em outras palavras, que hoje saúde mental compromete a comunicação e comunicação truncada compromete as relações. E a gente está um pouco preso nesse lugar. E é isso, porque a gente anda numa correria do dia a dia, Cadu, tão grande, e aí vem a ansiedade, e nós mulheres, a gente tem a TPM, que fica mais né, vulnerável em alguns momentos ali, e eu falo o marido que lute, né? Porque, você falou alguma coisa e eu já tô chorando. Ou então ele fala alguma coisa e eu já vou de uma forma explosiva. E ele fala, caraca, eu não falei isso. Não foi isso que eu falei pra você. Então, essa troca, dependendo de como você está, o entendimento é zero, né? Não, com certeza. Você falando aí, Michele, isso é uma coisa que é muito comum, mas eu vou ampliar isso para além da TPM. As pessoas, elas oscilam emocionalmente. A gente acha que é só a TPM, mas não é não. Você dormiu mal, enfim, né? Quando eu penso numa relação saudável, seja ela qual for, me vem muito uma alegoria que é assim, você está jogando o que seria um jogo de tênis, né? Ou um jogo, por exemplo, de peteca, né? Que a ideia é manter a peteca ela transitando sem deixar cair, né? Num jogo de tênis,
as pessoas têm, os jogadores, né, os competidores, o nome já diz, competidores. A gente já parte de uma premissa. Sim. Né? Que um está competindo com o outro. Né? Exato. De arremessar a bola da forma mais difícil possível para o outro recepcionar. Uhum. E isso vai gerando uma dinâmica, né, em que eu vou tentando dificultar o passe do outro, a recepção e passe, e nas relações isso acontece também. Sim. Né? Então acho que é uma boa alegoria para as pessoas se perguntarem, vem cá, eu estou jogando em que formato? Eu estou jogando nesse formato em que eu tento facilitar da forma mais generosa possível a recepção do outro, ou eu estou batendo nessa bola da forma mais difícil porque eu estou frustrado, porque eu estou chateado, porque algo aconteceu, porque eu estou ressentido. Acho que o ressentimento ele é uma coisa que agride muitas pessoas, e o ressentido aí é uma posição pessoal minha, né? Eu entendo que o ressentido em algum momento ele vai devolver esse ressentimento. Então assim, a gente precisa, voltando, né, para não perder o fio, qual a dinâmica que você quer viver com os outros? Como é que você quer? Você quer construir uma relação em que o outro é um companheiro, parceiro, a gente joga para construir algo que seja bom para os dois? Ou eu quero competir? Quando a gente entra na lógica de competição, um ganha, o outro perde. Não tem outra alternativa. Então perde-ganha. Né? Nessa lógica de facilitar o passe para o outro, esse é um modelo que, infelizmente, nós não fomos educados para atender dessa forma, para funcionar nesse signo, que é o modelo em que todo mundo ganha. Né? E todo mundo ganhar significa você comunicar, e comunicar, inclusive, de forma preventiva. Então, por exemplo, eu vejo que tem muitos casais, assim, é óbvio para mim, pegando seu exemplo, tá? É óbvio para mim que eu estou de TPM, então significa que necessariamente o outro tem que ter uma paciência mais alargada. Né? Então, como se fosse uma autorização para atravessar um limite de tolerância. Mas como é que é isso para o outro? O que vocês conversaram? O outro sabe exatamente que você está de TPM? Como é que é se você fizer essa conversa antecipada? Olha, eu estou sentindo que eu estou assim, um pouco mais de paciência. Se você prepara o outro. Não é o caso, eu entendo que isso é uma coisa que é hormonal, que é fisiológica, mas uma coisa que eu entendo que seja muito ruim para as relações é quando as pessoas partem da premissa de que eu sou assim, as condições são assim, e vão naturalizando algumas questões. Eu tenho, por exemplo, isso não só nas relações afetivas, tá? Entre casais, entre pares. Eu acordo mal-humorado. De manhã eu ouço muito isso, inclusive de alguns adolescentes, eu atendo muitos adolescentes. Ok, você acorda mal-humorado, mas o que você vai fazer com isso? Por que o outro que vai dividir o carro com você, que muitas vezes está dando carona para você, para te deixar no trabalho, por que o outro tem que tolerar um mau humor gratuito? Boa. Sim. Assim, o que te legitima? Porque eu sou assim, eu acordo assim. Beleza, então você pode, de repente, fazer um acordo com o outro, né? Talvez ficar em silêncio. Sim. Mas você responder o outro de forma intransigente, isso é algo que as pessoas naturalizam e não compreendem, que você vai alimentando essas relações com uma certa violência. Você vai naturalizando uma violência simbólica que em algum momento vai gerar uma ruptura maior. Sim. Porque vai minando, né, Cadu? Porque é essa analogia que você trouxe. Quando a gente não devolve a bola com empatia, com respeito, a outra pessoa está tentando pegar essa bola e ela se cansa, ela se frustra, ela fica, né, eu não dou conta disso, não quero mais isso, e Sim. Aí é onde pode haver a ruptura. Então eu acho super importante a sua fala, porque, por exemplo, eu passei por uma situação também bem complicada, porque eu tenho um filhinho atípico, e olha só, uma psicóloga do meu trabalho falou, né, nossa, Michele, né, seu filho e tal, nananã, e eu envolvida naquela coisa toda, na dinâmica de diagnóstico e tal, não sei o quê. E ela fez a seguinte pergunta: e o seu marido? Como está lidando com isso?
Aí eu... Não sei. Então, é essa a importância da percepção e de perguntar. Tá tudo bem? O que aconteceu? Como a pergunta mais clichê, como foi o seu dia? Mesmo que a pessoa não responda por diversos motivos, porque a outra pessoa também é uma pessoa e tem diversos outros, né, motivos, tudo bem. Mas ele sabe que alguém tá ali perguntando como tá. Né? Sim. Então é a empatia, é o respeito, é pensar como o outro vai receber essa bola. Eu amei essa analogia, porque aí a gente se coloca um pouco no lugar do receptor. Sim. Né? Tanto nas nossas relações afetivas, nas nossas relações de amizade, porque às vezes a gente tá puto mesmo e briga com um amigo e tal, não sei o quê, mas é amigo, vai embora pra casa, relaxa, né? Suave. E aí no outro dia tá tudo bem, agora com o marido não, com o chefe não, com, né, a pessoa mais próxima, com a sua mãe. Né? Você fica alimentando aquela coisa, tipo, ai, minha mãe falou isso pra mim, eu não aceito que ela fale isso pra mim. Então acaba que vai minando até haver a ruptura das relações. Perfeito. E quais são os sinais que a gente pode perceber que essa comunicação não está sendo efetiva, Cadu? Nossa, essa é uma excelente pergunta. Vamos lá, Michele. Assim, se você me permite, eu até diria assim, se eu fosse seu psicólogo, você me deu uma pérola aí falando da sua vida pessoal, né? Porque me veio aqui uma possibilidade enorme de perguntas que eu faria, mas ok. Isso fica Vamos fora... fazer terapia online aqui, gente. Isso fica pro bastidor. Assim, primeiro eu gostaria de tecer alguns comentários sobre a empatia. Eu acho que é importante a gente pensar a empatia e, na verdade, desconstruir o que a gente entende por empatia. No senso comum, as pessoas compreendem a empatia como eu me projeto no lugar do outro, né? E a partir desse lugar eu aumento ali a minha conexão e a minha percepção sobre o que está acontecendo. Faz sentido, isso ajuda muito. Só que a empatia, ela vai além desse conceito, né? A empatia, ela tem muito a ver com um lugar de você deixar o outro ser do jeitinho que ele é e tá tudo bem. É um lugar em que o outro se sente confortável para respirar e desaguar do jeito que ele é. É um lugar de profunda aceitação, é um lugar de compreensão, mas não é uma compreensão intelectiva, porque muitas vezes isso atrapalha a empatia. Porque a gente quer racionalizar o outro, a gente quer dizer o que o outro deve fazer, e aí eu faço uma distinção entre empatia e simpatia, né? Agir simpaticamente vou pegar aqui uma metáfora. Imagina um buraco, né? A pessoa está no buraco, então você tem a opção de agir simpaticamente ou empaticamente. Agir simpaticamente é você pular no buraco com aquela pessoa, viver aquela dor com aquela pessoa, ruminar aquela dor, e vão ficar os dois presos, né? A empatia, ela tem esse lugar de proteção pessoal em que eu deixo o outro ali naquela angústia um pouquinho, vou atrás de uma corda e depois trago. Ela é mais efetiva, né? E ela tem esse lugar de preservação da parte que ouve, né? É uma escuta muito respeitosa. Então, por exemplo, exemplos de coisas que parecem, de situações em que parecem que o ouvinte está agindo de forma empática, mas está agindo simpaticamente. Vamos supor que haja aí uma pessoa está em profundo sofrimento psíquico, começa a revelar isso para o outro. Imagina para o ouvinte ele começar a dizer assim, mas comigo foi muito pior. Mas você nem sabe. Mas fica bem daquele abraço, tapinha no ombro. Quando a pessoa faz isso, o holofote está em quem? Quando o outro está me revelando uma dor e eu ouvindo essa dor e eu digo, comigo foi muito pior. O holofote não está naquele que está revelando, está em mim. A empatia, ela não acontece no neurocórtex, ela tem muito a ver, ela é sustentada, obviamente, pelo neurocórtex, né, pela racionalidade, mas ela tem uma entrada que é no sistema límbico. Então, animais podem ser muito mais empáticos, por exemplo, do que seres humanos. E tem pesquisa sobre isso. Então, muitas vezes você entra em casa, você tá mal, e seu animalzinho, seu cachorro vai lá, percebe, ele fica próximo de você sem dizer nada. Sim. A empatia, ela pode acontecer nesse lugar de absoluto silêncio.
Então eu escuto o outro, né? Eu posso, obviamente, dar conselhos, mas eu preciso perceber qual é o timing, em que momento. Porque muitas vezes o outro só quer falar. O outro já tem a resposta. Sim. Né? E aí é muito comum, eu vejo que as mulheres funcionam muito dessa forma. Eu não gosto de dividir assim, de gênero, mas eu com muita frequência eu observo alguns padrões que a cultura ela vai, de certa forma, modificar e tem modificado isso. Mas eu compreendo que algumas mulheres elas pensam falando. É muito engraçado. Eu sou dessas. Vai falando, aí na fala vão se dando conta, né? Então, muitas vezes, assim, já aconteceu na terapia de eu ficar absolutamente calado, 50 minutos, no final a pessoa, nossa, foi maravilhoso, assim. Foi porque o outro tá ali, eu tô deixando o outro ser do jeitinho que ele é, desaguar do jeitinho que ele é, né? Então tem um lugar, falar sobre empatia, falar sobre generosidade, falar sobre compaixão, falar sobre respeito. Então você abdica das suas verdades, e olha para o outro com profundo respeito. Vamos lá. E você pode, de repente, me falar, eu posso checar, né? Não entendi isso, vamos lá. Quando o outro percebe que há um interesse genuíno naquilo que ele está dizendo, mesmo que eu erre, né, nessas minhas tentativas de tentar compreender, a comunicação ela não é extinta. A gente preserva essa conexão. A outra pessoa se abre, né? Se abre. E porque uma coisa que atrapalha demais as relações é se sentir julgado. A gente julga sem perceber que está julgando. Esse é o problema, né? Nós viemos de uma tradição na comunicação, de uma educação, inclusive punitivista, numa comunicação que é autoritária, em que as pessoas supostamente sabem sobre si, sobre o outro, sobre o mundo. Eu acho que as redes sociais aumentam essa dimensão, né? Que é um lugar de um certo narcisismo inflado. E isso vai gerando rupturas. No final, assim, é um pouco trágico dizer isso, mas vira bolhas em que as pessoas falam para si próprias. Então isso eu acho que é muito danoso, é triste, é trágico. Sim. Então a gente precisa, de certa forma, voltar para a essência de cada um, para esse lugar de tranquilidade e começar pelo óbvio. Oi, tudo bem? Me fala sobre você. Com interesse real, genuíno e de forma respeitosa. Isso é tão importante, Cadu, porque assim, principalmente nas relações, isso é tão acolhedor. A gente se sente tão cuidado, né? E muitas vezes é aquilo que você falou, a gente não quer solução. A gente só quer falar. Sabe aqueles memes que falam assim, eu só quero reclamar? Então, é isso. Cadu, qual a importância da gente expressar os nossos pensamentos, os nossos desejos de forma clara e objetiva nas nossas relações? É outra pergunta muito interessante, assim, daria uma tese de mestrado. Mas vamos lá, sendo o mais objetivo possível. Os sentimentos, sejam eles... Quando eu coloco em polo positivo e negativo, eu não estou classificando em mérito o sentimento. Estou só dizendo raiva, alegria. É mais nesse sentido, né? Quando eu tenho sentimentos que são positivos, nesse conceito que eu trouxe, significa que as minhas necessidades estão sendo atendidas. Quando eu tenho sentimentos que é inverso a isso, significa que tem alguma necessidade minha que não está sendo atendida. Então, expressar sentimento é um anúncio de como as minhas necessidades pessoais estão sendo olhadas por mim e pelo outro. Então, é como se fosse a porta de entrada para a gente chegar naquilo em que é mais precioso. Então, por exemplo, no começo aqui da nossa entrevista, você falou sobre o meu currículo, né? Mas, de fato, o que isso diz sobre mim? Não fala o que me faz feliz, não diz daquilo que é mais profundo, né? E a porta para acessar essas necessidades, aí eu utilizo necessidades no conceito da comunicação não violenta, da CNV, da comunicação consciente, que não tem a ver com as necessidades de Maslow, enfim, essa é uma outra discussão, que é assim, tudo que a gente faz é para atender necessidades, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. As necessidades são sempre boas, são universais,
Então, um segredo para a gente atravessar essa bateção de cabeça é o olhar para quais necessidades o outro está tentando atender com determinados comportamentos. Em outras palavras, é como se a gente perguntasse que boa razão essa pessoa tem para estar fazendo o que ela faz. Porque, veja, as necessidades, como eu disse, são sempre boas, né? Se são sempre boas, o que a gente erra é na estratégia para atender essas necessidades. Então, vamos supor, eu tenho uma necessidade de conexão com o outro, a necessidade de escuta, de atenção. E aí eu posso pedir isso ao outro, eu posso, sei lá, bater o carro, né? Que é uma estratégia disfuncional para atender essa necessidade que é boa. Né? E aí, voltando à sua pergunta, observar os sentimentos é conseguir identificar onde essas necessidades estão ancoradas, quais são elas. Então, é descobrir de fato sobre o outro. Né? Aí a gente tem uma questão que é um pouco complicada, que é, não tivemos uma educação que explicasse e denominasse os sentimentos. Então, o vocabulário, para a maioria das pessoas, ele é muito restrito, em especial para os homens. Então, é muito comum isso na terapia. Assim, eu pergunto como o sujeito está se sentindo e ele tem: estou feliz, estou triste, está tudo bem, estou alegre. Sendo que a gente tem, assim, isso diz muito pouco. De repente ele está frustrado, né? E ele não está dizendo que está com raiva. Então, essa alfabetização emocional, sentimental, acho que é algo que deveria ser trabalhado desde a tenra infância. Né? Então, diz respeito a como é que você está se sentindo. Uma pergunta bem básica. E que diz muito da nossa profissão. Sim, né? Sim. Cadu, eu estava ouvindo um podcast também, e ela falou assim, era uma psicóloga, e ela falou que estava atendendo um homem, e é exatamente isso que você está falando. Ela foi começando a investigar a rotina dele até a chegada no consultório, ou até a chegada em casa. Ele falou que ele chegava sempre irritado e estava brigando todos os dias com a esposa. E aí ela identificou que ele chegava todos os dias em casa com fome. Então ele achava que o problema era a esposa, não era a fome. E aí ele começou a se alimentar, a lanchar antes de chegar em casa. E ele nunca mais brigou com a esposa. Perfeito. Então, olha só, uma né? necessidade básica, quando não é atendida, olha o que gera, né? Pois é, até a transferência, né? Parece óbvio isso, mas não é. Às vezes o cara demora a perceber, porque ele também não está acostumado, além de não ter um vocabulário, é como se fosse um transeunte na vida, em que ele não para pensar sobre o próprio corpo, para se conectar. O que meu corpo está dizendo? Por que eu estou assim? Isso. Então, essa autorreflexão, ela é muito importante. E isso é uma das barreiras na terapia de casal, quando os sujeitos não estão dispostos a fazer uma autorreflexão. Querem uma solução externa, um milagre de Deus, o anjo vingador que desce lá de cima e resolve pra gente. E milagre na terapia não existe, gente. Quer que o psicólogo diga o que ele tem que fazer? Sim. Quais são essas barreiras mais comuns, Cadu, que você lida ali no dia a dia? Nossa, eu não vou conseguir versar sobre todas, mas eu posso, vamos lá. A primeira barreira é... Vamos pensar aqui numa terapia de casal, pode ser? Pode, esse claro. Recorte, porque são coisas diferentes. Cabe para outros aspectos, mas a primeira barreira é a pessoa ir para a terapia com uma certa desconfiança do processo e tentando cooptar o profissional para o seu lado. Então, na verdade, ele não quer se abrir, ele quer vencer. Né? Então, essa lógica... Ele quer falar para o outro, tá comum. vendo? Eu que estava certa. Basicamente isso. Inclusive, eu vou dar uma dica aqui para os meus colegas psicólogos sobre a primeira sessão. Aí é uma posição minha, tá? Eu acho um equívoco fazer a primeira sessão separada do casal. Só com um dos dois. Por quê? Para alguns casais isso não vai ser um problema, mas para outros pode gerar uma certa desconfiança naquele que não participou desse primeiro encontro. Né? Então, esse cara esse profissional já está vinculado ao meu companheiro ou companheira. Então é importante que esse primeiro contato
ele seja ali o mais democrático possível, que os ajustes sejam feitos assim, os combinados sejam feitos ali às claras, para que não haja nenhuma suposição de imparcialidade. Então eu acho um equívoco fazer o primeiro contato só com uma das partes. Eu acho um erro técnico. Aí é uma posição pessoal minha. Sim, boa dica. Porque os casais, né, trabalha já com convencimento. Olha só, vou chegar no psicólogo e eu vou convencer de que o que eu estou falando é verdade e que o outro é o Tiranossauro Rex. Exatamente. E aí eu quero que ele compre essa ideia. Então acaba que ela já vai, a pessoa, né, já vai com uma ideia estruturada de convencimento para convencer o psicólogo de que o outro é o Tiranossauro Rex, né? Exatamente. Essa é uma barreira. Essa é uma barreira. Né? Uma outra barreira, eu sinto que as pessoas que fazem terapia individual, elas desenvolvem um maior vocabulário emocional e a terapia de casal, ela circula com mais facilidade. Inclusive, para alguns casais, eu não aceito acompanhá-los sem que eles estejam fazendo terapia individual. Né? Porque o nível de complexidade do que está acontecendo, a gente fica muito numa camada muito superficial. Né? E aí o projeto ele fica muito alargado. E tem muitos casais que estão vivendo um problema crítico no aqui e agora. Então eles precisam de uma boia, de algum tipo de solução que não cabe ao profissional dar, mas que precisa ser executada num tempo mais curto. Né? Então eu entendo que essa é uma outra barreira. Eu acho que cair no lugar da vaidade, né? De saber, achar que supostamente sabe sobre si, sobre o outro, é um problema. Então, de fato, eu entendo que as pessoas mais interessantes que eu conheci na vida, né, são as pessoas que, de fato, se conectam com um lugar de profundo aprendiz. Sim. Então, quando eu imagino um grande mestre, eu imagino um grande mestre ainda com esse espírito de aprendiz, com essa abertura, né? Então, quando a gente pensa, talvez, em alguns grandes cientistas, Einstein, por exemplo, eu entendo que Einstein, obviamente a gente tem como perguntar isso para ele, mas segundo os registros, Einstein tinha um brilhantismo e uma curiosidade com coisas que pareciam até muito simplórias. Então, esse espírito de aprendiz, e você se valida enquanto mestre entrando nesse espírito, eu acho que isso facilita muito nas relações. Muito, muito. Porque volta à questão da empatia. Porque eu começo a observar e olhar o outro e o mundo com um olhar atento, generoso e ampliado. Porque as pessoas são de fato diferentes. A gente diz isso, né, como se fosse algo óbvio, mas na hora de trazer isso para a prática, eu quero compreender o outro a partir das minhas regras, do que eu entendo por mundo. E as pessoas são, de fato, diferentes. E a gente precisa compreender isso, né? E elas não têm bola de cristal. Porque às vezes a mulher chega assim, o homem fala assim, o que houve? Tudo bem. Vai acontecer alguma coisa? Tudo bem. E na realidade a mulher tá virada no giraia, querendo matar o marido. Mas a gente... É essa comunicação que talvez também se torne uma barreira. Exato. Cara, eu tô chateado com você porque você esqueceu o nosso filho na escola hoje. Ok, eu fui pra uma coisa bem drástica, né? Não, mas... é uma conta comum. Olha... Eu tô chateado com você porque você não... Ontem eu falei pro meu marido, eu falei assim, olha... Ele falou, eu vou no mercado comprar algumas coisas. Eu falei, traz uma Coca porque a sua esposa merece. Sim. E ele esqueceu a danada da Coca-Cola. E eu fiquei brava. Eu falei... Aí, se eu fico bravo e não falo, eu já pergunto. Hoje eu já consigo comunicar isso. Eu falo, cadê a Coca-Cola? Ele, putz, amor, esqueci. E aí gera uma comunicação mais fluida, porque eu entendo também o lado dele, esqueceu e tal, 325 mil coisas na cabeça. Mas se eu coloco aquilo pra dentro e fico brava por conta de uma coisa pequenininha, imagine as coisas maiores que são desafiadoras todos os dias. Exato. O único jeito é falar. Não necessariamente as pessoas precisam dizer na hora em que o evento acontece, né? Eu acho que um processo de sabedoria é perceber qual o melhor time para estar falando sobre determinados assuntos, porque tem situações que a chance da coisa de acontecer uma ruptura ali, da coisa esquentar é muito alta. Então, assim,
Eu acho que as pessoas que lidam com uma certa leveza na vida e trazem um pouco do humor para a vida e para a relação, eu acho que isso é uma saída muito, muito bem-vinda. Porque você consegue, a partir desse lugar, falar com leveza, passar o seu recado, mas tá tudo bem, vamos seguir. Na próxima... eu compro a Coca-Cola. Eu compro a Coca-Cola, sabe? De repente eu trago outras coisas para você. Sim. Isso de você falar do outro ficar emburrado, isso é uma coisa... Tem um recorte muito cultural também, viu? Eu sou dessas, Cadu. Muito Acho que eu preciso cultural. fazer terapia. Cadu, tem agenda aí pra mim? Vamos conversar sobre. Porque eu sou birrenta. O termo é exatamente esse. Emburrado. Né? Se a gente for avaliar, assim, pra gente pegar algumas culturas... O latino, eu acho que a gente tem isso muito na cultura. E isso... Tem uma dinâmica que é violenta aí, que é uma dinâmica passiva-agressiva. Que eu não quero dizer, então você coloca o outro numa posição em que não importa o que o outro faça, não há correção. Isso é autoritário. Meu marido já disse isso pra mim. Pois é, isso é autoritário, né? E deixar o outro nesse lugar sem qualquer resposta, sem qualquer parâmetro. Eu atendo alguns homens e mulheres que dizem assim, eu nem sei porque a pessoa tá de bico. Tá uma semana assim, eu não tenho ideia do que é. Não tenho ideia mesmo. Às vezes é uma besteira que eu nem me dei conta e o outro tá ali ressentindo e não compreende que isso vai maculando a relação. Isso vai danificando ali os circuitos de conexão. Sim. E pensando sobre essa questão passiva-agressiva, eu vou até dar uma dica, tá? Você se expressou super bem. Eu tô triste, tô frustrado porque você fez isso, né? Eu acho que quando você for falar sobre o que o outro fez, tem que ser uma coisa muito objetiva. Você tem que fazer um recorte muito... Porque se for algo muito genérico, né, o outro vai se sentir atacado. E olha só, eu vou dar 2 exemplos aqui de uma forma em que a gente está expressando sentimento e outra forma que, na verdade, é uma linguagem passiva-agressiva. Quando eu digo assim, eu tô triste... porque eu me senti assim, X ou Y, né? É diferente de falar, eu estou me sentindo abandonado, eu estou me sentindo negligenciado. Parece que eu estou expressando um sentimento, só que na verdade eu estou promovendo um ataque, é uma linguagem passiva-agressiva, porque veja bem, se eu estou me sentindo abandonado, é porque alguém me abandonou, você me abandonou. Então, quando essa comunicação chega no outro, provavelmente ele vai subir um muro e já vai entrar no modo de ataque e defesa. Mas como assim? Mas não é, sabe? Então, substituir essa comunicação, eu me sinto triste, eu me sinto feliz, eu me sinto, sabe? Do que usar essas palavras abandonado, negligenciado. Isso, na verdade, gera mais desconexão do que aproximação. Ou seja, a escolha das palavras importa. Legal. E as pessoas precisam parar para pensar nisso. A gente precisa fazer um esforço para ser o mais gentil e generoso possível. Por que não? Por que não? Por que não? Por quê? Então eu tenho dificuldade de entender as pessoas que fazem questão de fazer as piores escolhas, né? Para uma ruptura de, eu quero romper com o relacionamento. Tá escolhendo ainda um mecanismo errado. Tá saindo pela porta dos fundos. Você pode sair pela porta da frente. Sabe? Com integridade, com respeito. Sim. É um pouco da forma como eu penso. Legal. Consegui te responder? Sim, sim. E a cabeça já fervilhou e falei, eita, olha, eu posso melhorar nisso, posso melhorar naquilo. Gente, terapia aqui no podcast. E como a terapia, o psicólogo, qual é a atuação do psicólogo nessa dinâmica toda? Perfeito. Quando eu penso na terapia, assim, existem obviamente muitas abordagens, muitas formas de dançar dentro do setting, né? Eu entendo a terapia muito como uma dança. Eu acho que o psicólogo ele tem que estar num lugar de fato, maior imparcialidade possível, né? Ele tem que... Porque não é só apontar o que está acontecendo de certo e errado. A forma como ele se comunica com as pessoas que lá estão não deixa de ser uma pseudo-educação. Você vai, na terapia, a partir daquele contato, o outro vai se educando, entrando nesse time, né?
Então, vejo o psicólogo muito como um mediador e que não é o sujeito em que sabe e que vai dizer se deve fazer X ou Y, porque se ele faz isso, ele está caindo no lugar de julgamento. Se ele cai no lugar de julgamento, a gente cai numa lógica que é binária, que é certo, errado, feio, bonito. Então, alguém vai perder e alguém vai ganhar. Não existe outra. E não compete ao psicólogo entrar nesse lugar, né? Então, eu acho que caminha muito nesse lugar, assim, de contato de verdade. A terapia é um lugar de verdade. Então, você privilegiar a verdade, dar a recomendação de que o que, na medida do possível, o que acontece ali em Vegas fica em Vegas, né? Eu vejo que alguns casais, assim, saem muito pilhados a partir daquilo que foi conversado na sessão. Eu dou sempre essa recomendação de tentar separar esses espaços. É um pouco difícil fazer isso, mas na medida do possível acho que é necessário, porque entrar numa discussão séria dentro de um contexto em que tem alguém mediando é uma coisa, mas se eles não estão preparados para isso e forem fazer de repente no estacionamento da clínica, como já aconteceu, pode ser muito trágico, né? Então, eu acho que é muito por aí, Michele. Consegui te responder, eu poderia falar muito mais sobre, porque, enfim, é um universo possível. Eu estou tentando capturar aqui. Acho que é importante dizer uma coisa também. Não compete ao psicólogo dizer o que está certo e errado e ficar... Se ele fizer a manutenção das contradições que aparecem de forma muito interventiva, isso pode gerar uma quebra, uma ruptura. Então, eu entendo que a terapia de casal e familiar não é para qualquer pessoa, não é bem mais complexo, é bem mais difícil, são muitos atores ali, né, envolve ali muitas dores, muitas alegrias também, mas tem que ter muito cuidado naquilo e é importante fazer as perguntas que são possíveis para você e para o outro ouvirem, né? Então tem esse timing que você precisa respeitar. Então eu vejo alguns psicólogos no lugar de muita ansiedade de querer avançar, ele já entendeu o que está acontecendo, né? Ou muitas vezes ele quer dar já um sentido e já tem na cabeça um decreto em relação àquele casal, se ele vai permanecer junto ou se vai separar. Eu acho isso também um equívoco. Isso aí a gente vai falar sobre os mitos, né? Mas antes desse mito, um parêntese, porque assim, eu nunca fiz terapia de casal, mas já tô interessada. Por quê? Agora, tem também a vertente, né? A gente precisa ter um autoconhecimento, daí você me corrige se eu estiver errada. Precisa ter um autoconhecimento, a pessoa precisa se conhecer, por isso que talvez a individual seja importante andar junto. Seria desejável. Em alguns casos eu coloco como condicionante, só para retificar. Não é obrigatório, mas seria desejável. Eu entendo que a gente avança mais Porque quando eu falo em fazer terapia individual, muitas vezes assim, tem uma pessoa querendo salvar o casamento, o outro tá indo lá sem uma disposição pessoal para mudar, para rever, então ele tá indo de corpo. Para essa pessoa, né, se eu indico a terapia individual e ele se recusa, ele tá me passando uma mensagem. Ele tá dizendo, cara, não tô afim. Não quero. Eu quero que as coisas se solucionem, os termos são esses e é isso. Né? Então eu entendo que entendo que o psicólogo ele precisa ser muito perspicaz nesse sentido, né? Inclusive talvez recusando atender alguns sujeitos. Sim. Né? Porque senão ele vai ser uma peça em que ele reproduz uma dinâmica que já acontece em casa. Tem que tomar muito cuidado, né, Cadu? Então é importante perceber essas sutilezas, né? O que essas pessoas trazem aqui? Por que elas estão aqui? Qual o espírito? Né? Porque tem gente que é convencido, às vezes chega ali super resistente na primeira sessão, mas esse perfil da pessoa que no fundo eu tô aqui porque é o jeito, mas na verdade vai ser conforme os meus termos, assim, acaba sendo uma grande perda de tempo. Legal. E aí esse conhecimento acaba transparecendo para o outro,
que aí eu consigo colocar para o outro o que eu quero, o que eu desejo, e aí o outro tem a possibilidade de atender ou não, ou a gente entrar num acordo daquele pedido, enfim, daquela convivência diária do dia a dia. Só fazendo uma retificação aqui, eu não estou dizendo, gente, que você precisa recusar um contrato, porque a coisa ela é muito mais dinâmica, né? Então, por exemplo, mais complexo que isso, né, Cadu? É muito mais complexo, né? Eu só estou chamando a atenção para que é importante observar as sutilezas, o rapport inicial e quais são os termos, porque embora seja um trabalho do casal, o psicólogo ele tem que ter um certo... Ele está na figura de sujeito de suposto saber, conforme a psicanálise versa. Então, assim, esse lugar também de descompromisso pode ser algo de observação para o outro. Então você faz 1, 2 sessões e o companheiro começa a perceber, caramba, na verdade esse sujeito não está aqui, eu estou sozinho nessa relação. É uma possibilidade, né? Eu estou só dizendo que eu não gosto da ideia de que os sujeitos vão e eles controlam a forma como estabelecem os próprios termos e o psicólogo é só uma ferramenta em que valida aquilo. Isso me desconforta muito, porque em última instância a gente pode estar trabalhando a serviço da validação de uma relação violenta, por exemplo. Né? E violência no sentido mais ampliado. Eu não estou falando só de violência física, estou falando de violência patrimonial, violência emocional, enfim. Cadu, quais são os mitos mais comuns que você percebe e experiencia em relação à terapia de casal? Separa, não separa, rompe, volta, enfim. Entendo. Bom, consigo citar aqui de pronto 2, mas existem outros muitos. O primeiro seria que a terapia de casal necessariamente vai gerar a ruptura da relação. Eu acho que esse é um mito, né? O outro mito é que a terapia de casal vai salvar a relação, o que também é um grande equívoco. O objetivo da terapia de casal, ele não é necessariamente... quer dizer, o resultado final não é necessariamente a permanência ou não, o processo importa muito. Então, ao final, que os dois estejam conscientes da decisão que estão tomando, que seja o melhor para eles, que seja o melhor pro sistema familiar, né? Eu queria citar, mudando um pouquinho, Michele, uma coisa que eu acho que eu ouço com muita frequência, é a ideia de permanecer no casamento por causa dos filhos. Eu não vou dar uma resposta pronta aqui, mas eu sinto que isso compromete muito o pensar sobre o casamento, né? Eu entendo que para cada sujeito, dependendo da história, da religião, isso tem um peso maior ou menor, mas eu entendo que esse não pode ser o motivo principal para estar casado. Eu acho que essa é a fórmula do fracasso. Sim. Tanto permanecer casado por causa dos filhos, ou a ideia de ter um filho para salvar o casamento, que também é comum. Sim. Na verdade, se isso acontece num contexto ruim, isso piora a relação. Você cria um problema muito mais complexo. Né? A chegada de um pequeno enfim. É uma outra vida, né? É uma que outra vida. Que está chegando, que depende de você. A gente aprende muito, né, no desenvolvimento infantil a partir da nossa vivência de ambiente. E se aquele ambiente não está muito equilibrado, essa criança não vai estar equilibrada emocionalmente, vai reproduzir muitos comportamentos. Então, o pensamento de ser benéfico vai por água abaixo. Sim. Né? Eu não estou dizendo, só para... Assim, não estou dizendo que isso não deve entrar na equação da separação, de, poxa, não quero romper com a minha família, eu quero fazer um esforço, ok. Mas não pode ser o motivo único e final. Entende? Tem que, para além disso, existem outras muitas complexidades, porque senão a gente vai estar gerando um remendo que, inclusive, costuma ser pior para a criança. Costuma ser pior para a criança. Eu acho que esse adendo ele é importante. Cadu, você já me convenceu de que eu tenho que fazer terapia de casal. E para quem está indeciso, quem está nos assistindo, quais são as dicas que você pode dar para quem está indeciso ou para quem gostaria de buscar a terapia de casal? Sim. Enfim, a terapia para melhorar as condições, enfim. Olha,
Eu diria o seguinte, que você tá bem do jeito que você tá? Ou você tá angustiado ou angustiada? Tá tudo bem mesmo? Eu acho que o motor da análise, né, da terapia é uma certa angústia. E olhar com clareza, com honestidade para a forma como você está construindo as suas relações e ter coragem. É uma decisão. Terapia é uma decisão, né? E é muito comum, aí fica a dica, é incrível isso. Quando você vai se submeter a algum tipo de tratamento, você vai romper com algum padrão, acontece de tudo, né? O carro quebra, o vizinho, enfim. Uhum. Parte disso tem a ver com seus mecanismos de defesa atuando, né? Então, se é uma decisão, vai acontecer, vão ter forças que vai fazer você não querer ir, mas se isso acontecer, é porque você está precisando. É porque essa força ela é diametralmente oposta, proporcionalmente oposta, né, à sua necessidade. Então, se tem muita evasão, se a coisa está pegando, olha com carinho, olha com cuidado que tem você ali e você precisa se cuidar. Então é um lugar de autonomia também, de escolha. Né? Diz o que eu quero para mim, que boa oferta eu quero ser para o mundo. Eu acho que assim, são perguntas, né? Você pode se fazer perguntas e simplesmente vir. E não adianta você tentar intelectualizar o processo. Tem coisas que você precisa se submeter, você precisa ir, você precisa sentir no corpo, na pele, no olhar, no cheiro, no setting terapêutico, porque algumas mágicas só acontecem para quem está num ambiente propício a isso. Né? Não adianta fazer mais do mesmo, achando que vai chegar em resultados diferentes, ou que vai descer um anjo vingador, como eu disse, e que vai resolver a coisa para você. Não, é você ali. Eu queria, caminhando para o final do nosso encontro, eu queria falar uma coisa que perturba muitas pessoas, Michele. Eu acho que é importante também fazer essa distinção para qualquer sujeito. Por mais que na vida a gente transite de forma acompanhado de amigos, de colegas, a gente não precisa transitar na vida de forma solitária, né? Mas em última instância é um caminho que é individual. Tem você ali, é você. Ah, mas minha família, mas é você ali, fazendo as suas escolhas ou deixando de fazer. Isso é um pouco angustiante para alguns, porque alguns precisam estar se ancorando no outro. Então eu acho que por isso volto àquela proposição da pessoa também submeter uma terapia individual. Cadu, incrível. Muito obrigada. Que isso, estou à disposição. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Você já acrescentou muito aqui nessa pessoa. Porque são coisas do dia a dia que a gente não para pensar. São coisas do dia a dia que as coisas acabam passando batido e a gente deixa de olhar para o outro. Pensando apenas ou na automatização da vida, ou simplesmente, não quero lidar com isso. Beijo, tchau. Tapinha no ombro, né? Então, foi um episódio incrível falar sobre comunicação, falar sobre essas relações, como elas se constituem e que a terapia pode ajudar, né? A se fortalecer, a se autoconhecer, para que a gente consiga lidar melhor com as adversidades da vida. Perfeito. Foi um prazer. Obrigado. Muito obrigada, Cadu. Gente, esse episódio foi incrível. Resumi aqui nesse agradecimento para o Cadu, porque de fato é isso que a gente precisa. A gente precisa se autoconhecer, a gente precisa ter respeito conosco para respeitar o outro. Não entendendo que o outro tem que saber tudo o que acontece com a gente sem que a gente se comunique, sem que a gente fale. Então, fica a dica. Cadu, muito obrigada mais uma vez. Gente, existem outros episódios aqui. Clica aqui embaixo, comente, compartilhe, deixe o seu joinha para que esse canal cresça e essa informação chegue ao maior número de pessoas possível. Muito obrigada e até o próximo episódio.